A história da construtora Trisul é quase uma constante no mercado imobiliário. Ela abriu capital, cresceu vertiginosamente e sofreu com a crise do setor, que derrubou as vendas e deixou uma série de rachaduras em diversas empresas. Mas há uma grande diferença em relação a muitos de seus pares. A Trisul conseguiu reverter a situação em que se encontrava e hoje é uma das companhias de construção mais saudáveis da Bolsa, com VGV previsto de 800 milhões de reais em 2018. Para contar para a gente como foi essa reestruturação e falar dos novos planos, eu recebo o CEO da empresa, o Jorge Curineto. Jorge, é um prazer recebê-lo no Moeda Forte, aqui nos estúdios da B3. Muito obrigado pela sua presença. Então, Carlos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que a gente possa recordar e explicar da melhor forma possível para os espectadores. Com certeza a gente vai ter muito tempo para falar sobre tudo o que aconteceu na empresa e como hoje vocês estão se destacando no mercado. Mas eu queria começar falando com você, Jorge, sobre a crise econômica que pegou quase todo o setor, quase não, pegou todo o setor imobiliário, todo o setor de construção. Qual foi o impacto para vocês? Olha, Carlos, não foi só para nós, foi para o mercado inteiro. Quando você tem 3 anos de PIB zerado ou negativo, onde cai 10%, é uma agressão muito grande nas empresas, na própria economia. E no nosso segmento especificamente, os distratos foram o mais forte ponto que realmente trouxeram prejuízos e dificuldades para todas as empresas. E os distratos aconteceram pela própria queda de preço, pelo próprio desemprego, pela própria aumento de juros, pela própria recessão. Ela gera o distrato. Muita gente que comprou um apartamento, por vários motivos, perdeu o emprego ou percebeu que os apartamentos estavam, quando ficavam prontos, estavam sendo vendidos por valores inferiores ao que foram vendidos lá atrás. Isso gera um distrato. E nós não temos uma legislação ainda que corrija essa situação. As pessoas distratavam só porque já viam que o preço não equivalia, então já parou. Tinha gente que não conseguia pagar também, né, Jorge? Também, tem muita gente que perdeu emprego. Você vê, 13 milhões de desempregados hoje em dia, é uma grande massa. Muita gente que comprou o apartamento, perdeu o emprego, teve que adiar o sonho da casa própria por uma nova oportunidade, onde o país deve voltar a crescer, vai ter oportunidade de comprar de novo. Mas quando veio a crise e perdeu o emprego, não tem como financiar. E se não tiver, não tem como pagar o preço, tem que desistir. Esse é um lado realmente forte. Juntamente com os distratos, machucaram muitas empresas. Os distratos, qual era o índice de distratos no caso da Trisul? No nosso caso, a gente teve um pouco menos de distrato, porque nós estávamos ao longo desses 3 anos com menos entrega. A gente acabou reduzindo as operações de 2011 até 2014 para reduzir violentamente o endividamento e buscar uma nova estratégia para a empresa. Em função disso, quando a crise apertou, de 2015 para frente, nós tínhamos pouca entrega. E nós escolhemos terrenos em posições únicas, onde as pessoas tinham interesse em continuar com esse imóvel. Não significava que, se distratasse aqui, iriam comprar na esquina ou iam comprar no mesmo bairro em condições melhores. Como os terrenos que a gente escolheu e veio empreendendo de 2011 para frente eram terrenos bem posicionados, uma negociação com as pessoas, uma redução de margem, um desconto, mantinha o cliente. E isso nos ajudou na geração de caixa, que foi utilizada para reduzir o endividamento e comprar novos terrenos, porém sempre num patamar de lançamentos e de receita inferior ao que a gente vinha vindo, porque o nosso foco não era mais o crescimento, o foco era reestruturar e tornar a empresa saudável.
Você tocou no endividamento e na reestruturação da empresa. A empresa, ela passou a produzir, a construir imóveis mais voltados para baixa renda, que não era a essência da empresa. De que forma isso atrapalhou os negócios da empresa? Então, vamos retornar a 10, 11 anos atrás, quando as duas empresas, Tricur e Incosul, fizeram a fusão, e no mesmo ano de 2007, a gente fez a fusão e em seguida abriu o capital. E nós saímos a público com um discurso de fazer bastante imóveis econômicos. Esse segmento é onde tem a demanda. Grande parte do sonho da casa própria é de gente com renda de até 10 mínimos. E nós focamos nisso aí para poder ter escala, atender o que queriam os investidores, os acionistas, aumentar a lucratividade, aumentar a escala, essas coisas todas. Porém, percebemos que precisaria de uma padronização, de uma diversificação geográfica acompanhada de uma padronização construtiva que demandava um business um pouco diferente do que a gente sempre foi. Nós tentamos realmente fazer isso por um bom período e fizemos. De 2007 a 2011, a gente conseguiu superar a porta de entrada nesse segmento econômico que se chama Caixa Econômica Federal, aprendemos a lidar com a Caixa Econômica Federal, fazer crédito associativo, construir dentro desse padrão econômico, aprendemos isso aí tudo. Porém, a falta de padronização tornava as margens baixas, o endividamento alto, o ciclo maior e a lucratividade, consequentemente, aquém do que a gente queria. Isso aumentou o endividamento de vocês. Isso aumentou, consequentemente, o endividamento. E nesse momento, daí nós já estamos em 2011. Em 2007 a 2011 foi essa luta constante, procurando acertar o método operacional. Em 2011 nós vimos que o melhor caminho para nós era um mix dessa atuação, aonde nós iríamos fazer 60%, 70% da nossa vocação original, que é médio, médio alto, aonde a gente pega um terreno e procura desenvolver o terreno, tirando o máximo de aproveitamento do terreno, procurando eficiência de área equivalente melhor possível, agora um pouco de linguagem técnica, né, para procurar ter uma margem boa, um resultado bom. E 60%, 70% disso. E de 25% a 30%, nós continuamos mantendo esse segmento econômico numa escala menor por causa de todos os terrenos que nós tínhamos e precisavam ser lançados. Que quando nós abrimos capital, nós compramos, tinha um land bank econômico, 100% econômico. Banco de terrenos. Um land bank, um banco de terrenos econômico que precisava ser escoado. Então, de 2011, nós passamos a trabalhar numa forma mais rentável, que nos permitiu entregar um volume maior de obras, lançar um volume menor, reduzindo a operação, gerando caixa, reduzindo o endividamento fortemente e comprando terrenos mais bem posicionados. Então, essa transição de 2011 a 2014 foi muito saudável para a empresa, porque nós ainda estávamos vivendo uma época de expansão econômica, de expansão do nosso próprio mercado. Então foi muito mais fácil a gente desalavancar. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos 70 canteiros de obra em 24 municípios do estado de São Paulo e Brasília. Hoje nosso patamar é de 18, 20 canteiros. Qual era o endividamento de vocês nessa época? Nós atingimos aí coisa como 1,7, 1,8 do PL, coisa que hoje nós temos 20%. Então reduzimos significativamente. E quando a gente fez essa transição toda e ficamos prontos para crescer de novo, nós enfrentamos duas dificuldades. Uma foi um novo marco regulatório da cidade de São Paulo, que foi feito um novo plano diretor, uma lei de zoneamento,
e toda a regulamentação, a gente tinha que estudar e entender profundamente as regras para poder aprovar os novos projetos que nós precisávamos lançar. Porque nós não tínhamos muito land bank nesse setor médio alto. Então nós comprávamos, aprovávamos e lançávamos. E é o que nós estamos fazendo até hoje. Então, retomando lá no início, por que nós fomos pouco pego pelo distrato, que foi a sua questão? Porque nós estávamos exatamente nessa transição de comprar terreno, aprovar, lançar e com pouca entrega. Estávamos iniciando um novo ciclo, quando veio a crise e a gente conseguiu passar ao largo dela. Tá ok. Muito obrigado, Jorge. Bom, ótimo. E no próximo bloco conversaremos sobre o desempenho da empresa na Bolsa.